Você acredita mesmo que, depois dos 40, sua vida financeira já está decidida? Acha que está tarde demais para mudar tudo? Eu vou te provar agora que isso é uma mentira perigosa. Eu já vi pessoas aos 60 criarem fortunas que jamais imaginaram. Eu já vi pessoas presas em padrões destrutivos se libertarem em questão de meses. E você está pronto para questionar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro? A maior prisão que alguém pode viver depois dos 40 não é feita de paredes nem de grades, mas de números e crenças invisíveis que nunca foram encarados de frente. Quando eu falo sobre entender onde você está agora, não estou falando apenas de olhar o saldo no banco. Estou falando de expor à luz tudo aquilo que você vem evitando há anos. Dívidas escondidas, sonhos adiados, hábitos que drenam sua renda e que você chama de pequenos gastos. A maioria das pessoas nessa idade já se acostumou a viver no piloto automático financeiro. Pagam contas, usam o cartão, tentam controlar, mas não sabem realmente a dimensão do que entra e sai, nem quanto precisariam para viver a vida que desejam. Isso cria uma ilusão confortável de movimento, mas na prática é apenas mais um ano igual ao anterior. Eu vivi exatamente isso quando trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Todo mês era igual ao outro. O pagamento chegava, as contas consumiam e eu me convencia de que aquele era meu destino. Um dia, eu parei para colocar tudo no papel. Cada centavo que entrava, cada centavo que saía, cada desejo que eu havia enterrado porque não dava. Foi doloroso. Mas essa dor abriu meus olhos para algo poderoso. Enquanto eu não tivesse clareza, eu jamais poderia escolher um caminho diferente. É como dirigir à noite sem faróis. Você acha que está indo para algum lugar, mas não enxerga a estrada. Depois dos 40, é comum acreditar que já é tarde demais para fazer isso. É nesse ponto que muita gente desiste. Elas olham para trás e dizem, não deu tempo, ou já perdi o momento. Mas o que elas não percebem é que a clareza de agora pode valer mais do que anos de tentativa no escuro. A ciência comprova que quando você escreve seus objetivos e números, seu cérebro ativa áreas ligadas à tomada de decisão e aumenta as chances de você agir de forma diferente. Estudos mostram que pessoas que anotam seus planos têm até 42% mais probabilidade de alcançá-los do que as que apenas pensam neles. O primeiro passo é brutalmente simples. Pegue um papel hoje à noite e escreva com números qual é a sua realidade. Escreva sua renda total, seus gastos fixos, suas dívidas, suas reservas e, principalmente, o que você quer conquistar nos próximos 12 meses. Não se preocupe se parecer pequeno ou distante demais. Apenas escreva. Faça isso como um mapa. Porque sem saber onde você está, você não tem um ponto de partida para chegar a lugar nenhum. Essa clareza funciona como um raio-x. Ela revela o que estava escondido. E quando isso acontece, você sente um choque. Mas esse choque é libertador. Pense nas pessoas que você admira, as que transformaram suas vidas, mesmo começando tarde. Todas elas tiveram um momento de clareza em que encararam a realidade de frente. Algumas famosas assumiram dívidas astronômicas antes de se tornarem milionárias, porque, ao encarar seus números, descobriram exatamente onde estavam errando. Já outras, que se recusaram a olhar para a própria situação, acabaram vendo sua vida ruir. Perderam patrimônio, reputação, saúde. A diferença entre os dois grupos não era talento, era a coragem de olhar para dentro. Quando eu digo saiba onde você está, não é para você se sentir envergonhado, é para você se libertar. Porque ao saber, você ganha poder. Ao saber, você pode planejar. Ao saber, você pode dizer basta. Não importa se sua realidade atual parece pequena demais ou caótica demais. Essa é apenas a fotografia de agora, não o filme inteiro da sua vida. Você pode começar um novo roteiro. E tudo começa com esse gesto, colocar no papel, de forma nua e crua, onde você está hoje.
Você já se perguntou quantos anos passou sem olhar para seus números de verdade? Quantas vezes repetiu as mesmas compras, os mesmos hábitos, os mesmos amanhã eu vejo que não levam a lugar nenhum? Quantos sonhos adiou acreditando que um dia virá? E se esse dia for hoje? E se daqui a um ano você olhar para trás e perceber que esse foi o momento em que tudo começou a mudar? Essa clareza é o que separa quem continua rodando em círculos de quem finalmente encontra a saída. Não é sorte, não é diploma, não é herança, é consciência. Sem ela, qualquer estratégia financeira falha. Com ela, até os movimentos mais simples, cortar um gasto desnecessário, direcionar uma parte da renda para um fundo, buscar uma nova fonte de renda, passam a fazer sentido porque estão alinhados com um destino claro. Quando eu encarei minha realidade, eu estava quebrado, sem diploma e com um emprego que não me levava a lugar algum. Um ano depois, eu tinha um negócio lucrativo e uma visão de futuro que nunca mais perdi. Não foi um milagre, foi clareza, ação e disciplina. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele primeiro gesto, escrever onde eu estava, foi a faísca que acendeu tudo. E se você tem 40 ou mais, esse gesto pode ser ainda mais poderoso, porque agora você tem experiência, história e maturidade. Você tem mais capacidade de entender os números, de entender a vida, de decidir com consciência. Você não está atrasado. Você está no ponto exato para começar. E ao fazer isso, você coloca as mãos no volante da sua vida financeira e decide, de uma vez por todas, para onde quer ir. Saber exatamente para onde está indo é o segundo passo que transforma tudo. Porque não adianta conhecer sua situação atual se você não tiver um destino definido. Sem destino, você gira em círculos, mesmo se esforçando ao máximo. O cérebro humano funciona como um radar. Ele precisa de uma coordenada clara para ativar os recursos internos, identificar oportunidades e filtrar distrações. Quando eu estava perdido, sem educação formal e sem plano, eu vivia reagindo às circunstâncias. Mas no momento em que escrevi meu primeiro objetivo financeiro específico num cartão e o coloquei no bolso, eu acendi um farol no escuro. Aquilo não era apenas um pedaço de papel, era um compromisso com um futuro diferente. Uma imagem tão vívida que meu subconsciente começou a trabalhar a meu favor antes mesmo que eu tivesse um plano lógico para chegar lá. Eu aprendi com Napoleon Hill, em Think and Grow Rich, que um objetivo bem definido atua como um ímã, atraindo para você ideias, pessoas e circunstâncias compatíveis com ele. Por isso eu carregava meu cartão de metas no bolso e tocava nele várias vezes por dia. Cada vez que eu tocava, uma imagem surgia na minha mente. Era como se eu estivesse programando meu cérebro com a foto do destino. Em menos de um ano, esse gesto simples me levou a abandonar o corpo de bombeiros e abrir um negócio próprio que faturou mais de 100 mil, algo que eu jamais teria imaginado quando estava preso à rotina. Esse não foi um ato místico, foi um ato de foco, clareza e repetição consciente, exatamente como a neurociência hoje comprova. Estudos mostram que visualizar objetivos diariamente ativa as mesmas áreas cerebrais de quando você está realmente realizando a ação, acelerando o aprendizado e aumentando a autoconfiança. É muito comum, depois dos 40, confundir metas com desejos vagos. Dizer, quero ter mais dinheiro não é uma meta, é um desejo. Dizer, quero ganhar 20 mil reais líquidos por mês até setembro do ano que vem, é uma meta. Quanto mais específica, mais poderosa. Não basta pensar, é preciso escrever. E não basta escrever, é preciso visualizar. Essa é a linguagem que o subconsciente entende. Quando você transforma uma ideia em palavras e números claros, você desenha um mapa. Quando você repete isso diariamente, você fortalece o caminho neural. Quando você age em direção a isso, mesmo com passos pequenos, o mapa se transforma em território. Eu sempre digo,
Não espere se sentir pronto. Defina agora mesmo qual será seu destino. Pode parecer ousado ou impossível, não importa. Quando escrevi meu objetivo pela primeira vez, eu não tinha evidência nenhuma de que poderia alcançá-lo. Mas o ato de escrever e sentir me obrigou a me mover, a pensar diferente, a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Pessoas que antes não olhavam para mim começaram a me convidar para negócios porque eu havia mudado minha postura mental. O mundo externo sempre responde ao mundo interno. Se você tem 40 ou mais, tem um poder que não tinha aos 20, maturidade. Você já sabe o que não quer, sabe o que não funciona. Isso encurta o caminho. Agora você precisa usar essa maturidade para definir com brutal clareza o que quer viver nos próximos anos. Pergunte-se: quanto quero ganhar? Onde quero morar? Com quem quero passar meu tempo? Que impacto quero deixar? Não censure as respostas. Escreva tudo, mesmo que pareça distante. Quando você escreve e visualiza, algo muda dentro de você. Seu corpo começa a agir em coerência com aquilo. Quase sempre, quando eu oriento alguém, percebo que a pessoa nunca parou para colocar um objetivo no papel. Ela pensa, sonha, mas não escreve. Ao escrever, ela se assusta, sente vergonha, acha exagerado. Esse desconforto é sinal de que algo profundo está sendo mexido. Continue, passe por cima disso. O desconforto é o início da transformação. O ato de definir para onde você está indo também expõe as contradições do seu comportamento atual. Se você quer liberdade financeira, mas continua gastando tudo em supérfluos, essa contradição salta aos olhos. Se quer mais tempo com a família, mas aceita horas extras intermináveis sem plano, essa contradição fica impossível de ignorar. Isso é bom, porque a partir daí você consegue alinhar suas ações diárias com o destino que escolheu. Imagine daqui a um ano abrir esse cartão de metas e ver que está vivendo exatamente o que escreveu. Imagine sua conta bancária refletindo aquele número que antes parecia impossível. Imagine sua rotina diferente, suas escolhas diferentes, seu círculo social diferente. Isso não é fantasia. É exatamente assim que milhares de pessoas mudaram suas vidas. Definiram para onde estavam indo, sustentaram essa imagem na mente, agiram de acordo e o resto foi consequência. Agora, olhe para a sua vida atual. Se nada mudar, onde você estará daqui a 5 anos? E se você definir um destino claro hoje, como estará daqui a 5 anos? Essa pergunta tem poder. Ela força seu cérebro a trabalhar em seu favor. Quando você tem um destino claro, cada decisão diária ganha sentido. Acordar cedo, economizar, estudar, dizer não para distrações. Tudo passa a ser investimento no futuro que você desenhou. Sem destino, essas ações parecem sacrifício. Com destino, elas viram degraus. Esse é o ponto. Não é só sobre sonhar, é sobre decidir. Não é só sobre decidir, é sobre escrever. Não é só sobre escrever, é sobre sentir. Não é só sobre sentir, é sobre agir. E quando tudo isso se une, você coloca em movimento forças internas e externas que trabalham por você de forma invisível. Essa é a grande virada. Escolher agora para onde você está indo, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça distante. Esse ato, sozinho, já muda a forma como você se vê. E é essa mudança de identidade que faz com que o resto venha atrás. A maior parte do que te impede de prosperar depois dos 40 não está nas contas, está em algo invisível que governa suas decisões. O paradigma. Paradigma é esse software mental que você nem sabe que tem instalado. Ele fala por você antes mesmo de você pensar. Você já ouviu a voz interior dizendo: não dá, isso não é pra gente como eu, já é tarde demais. Isso não é você pensando racionalmente, é o paradigma reagindo no piloto automático. E é poderoso.
Ele foi montado por décadas: família, ambiente, educação, conversas repetidas, e se assentou nas células do seu corpo como rotina. Você não escolheu a maior parte disso, você absorveu. Quando eu comecei a entender isso, foi desconcertante. Eu percebia que, mesmo querendo mudar, algumas coisas simplesmente me empurravam para trás. Era como ter um cabo invisível prendendo minhas pernas. Eu mesmo vivi isso. Passava meses prometendo mudança e, no fim, tudo voltava ao mesmo. É normal sentir raiva, vergonha, frustração. A reação típica é negar: eu tentei e não funcionou, ou minimizar: isso é papo de motivação. Mas a pergunta que corta a neblina é: quem está tomando as rédeas das suas decisões? Você consciente ou essa voz automática? Vou te contar sobre um homem chamado Joe, porque essa história é a prova viva do que um paradigma faz e do que a mudança de paradigma permite. Joe esteve preso e passou anos em solitária por um crime grave. Ele vinha de um padrão de vida onde agir de forma violenta e imediatista parecia a única solução. No começo, quando eu ia às reuniões na penitenciária, ele era o tipo que intimidava a sala. Fumava ríspido, dominador. Eu confesso que senti medo algumas vezes. A diferença que aconteceu não foi técnica, foi mental. Depois de meses de contato, um momento mudou tudo. Ele foi desafiado a ver que a imagem que tinha de si mesmo, o eu que era esperto o suficiente para roubar, o eu que não se importava, era apenas um roteiro repetido. Quando esse roteiro foi desmontado, Joe assumiu responsabilidade, mudou o comportamento, ganhou propósito. Ele deixou de ser o problema e virou um dos maiores apoiadores nas minhas reuniões. A transformação foi visceral, do medo ao respeito, da prisão à utilidade. Isso não é desculpa sentimental, é evidência prática de que paradigma é o controlador. Talvez sua objeção agora seja: isso soa espiritual demais, ou não acredito que pensamentos mudem a vida real. Entendo, mas pense assim. Paradigmas são hábitos mentais que determinam onde você coloca a atenção, como gasta seu dinheiro, com quem se associa. A neurociência já mostrou que padrões repetidos criam conexões neurais sólidas. Mude a repetição e você reconfigura o circuito. Não é misticismo, é reprogramação. E mais, paradigmas não mostram apenas o que você evita, eles também geram justificativas automáticas para manter o status quo. Quando você fala "não posso" ou "isso não funciona para mim", seu paradigma está imprimindo uma história que te protege do risco, mas que te mata em pequenas doses todos os dias. E as vozes que justificam inação são astutas. Não tenho tempo, tentei antes, isso é para outras pessoas. Pergunte-se, quantas vezes você já deixou um bom plano morrer por causa de uma dessas frases? Quantos sonhos você empurrou para a gaveta, esperando que um dia a vida fizesse sentido sozinha? Reconhecer essas frases é o primeiro passo para desmontar o paradigma. Ao identificá-las no momento em que surgem, você perde o automatismo. Agora, como fazer essa desmontagem de forma prática e direta? Primeiro, exponha o paradigma. Escreva as crenças automáticas que surgem quando pensa em dinheiro. Seja cru. Se a sua frase automática é "dinheiro é para gente afortunada", anote isso. Segundo, busque evidências contrárias reais, pequenas provas de que aquilo não é absoluto. Talvez um vizinho tenha mudado de vida, talvez uma decisão simples tenha rendido um extra inesperado. Essas evidências enfraquecem a verdade do paradigma. Terceiro, force comportamento contrário. Se o paradigma diz "gaste agora, viva depois", faça o oposto por 30 dias. Poupança automática, cortar um gasto supérfluo, estudar 20 minutos sobre uma nova fonte de renda. O comportamento repetido cria nova lógica interna. Você pode sentir medo, vergonha ou até raiva. Como eu não percebi antes? Essas são reações de quem está sendo confrontado com algo que já o protegia, ainda que mal.
permita sentir. O desconforto é sinal de mudança. Um exercício potente que eu uso e recomendo é a técnica do gatilho sensorial. Escreva sua meta financeira em um cartão e carregue-o no bolso. Toque nele 3 vezes por dia e imagine o futuro com todos os detalhes sensoriais. Esse ato simples ativa células nervosas que associam emoção com o objetivo, enfraquecendo o paradigma que insistia em te manter no mesmo lugar. Há exemplos notórios de vidas que mudaram quando paradigmas foram confrontados e reescritos. Muitos artistas e atores que começaram tarde, ou pessoas como Jim Carrey, que publicamente contou sobre a prática de visualizar e escrever metas financeiramente audaciosas, transformaram sua realidade ao alinhar pensamento, sentimento e ação. E no outro lado, há exemplos públicos de talentos que chegaram ao colapso financeiro por não enfrentar padrões de comportamento ligados ao gasto impulsivo. Um exemplo conhecido é o caso de artistas e atletas que ganharam fortunas e depois as perderam por não reprogramar hábitos. Não use isso para se envergonhar. Use como alerta. Talento não substitui paradigma. Se você tem 40 ou mais, escute com atenção. Seu tempo de vida anterior não é sentença, é capital de experiência. Você já sabe identificar padrões ruins mais rápido. Agora, só falta disciplina para reescrevê-los. Comece pequeno. Por 7 dias, registre cada pensamento automático sobre dinheiro. No 10º dia, escolha um pensamento e prove o contrário com uma ação concreta. No 30º dia, reveja o progresso. Se fizer isso com honestidade, o paradigma que te governava ficará menor. Eu desafio você a um experimento prático. Por 30 dias, toda vez que ouvir a voz automática dizendo "não posso", pare e escreva. 1. A frase exata. 2. Uma pequena evidência que a contradiz. 3. Uma ação que você fará nas próximas 24 horas para contrariá-la. Não pense demais. Execute. Ao final dos 30 dias, compare suas anotações. Você verá padrões, progressos e terá novas provas para construir uma narrativa diferente. Mudança de paradigma não é mágica, é trabalho repetido, mas é o único trabalho que toca na raiz. Quando as pessoas me perguntam qual é o segredo, eu digo, não é informação, é transformação do piloto automático. Enquanto o paradigma estiver rodando, você vai justificar o fracasso e celebrar pequenos confortos que o mantêm preso. Quando você decide olhar, nomear, confrontar e substituir, ruas antes bloqueadas começam a abrir. É duro, é íntimo, é assustador e é libertador. Dinheiro não transforma a essência de ninguém. Ele apenas amplifica o que já existe dentro de você. Essa é uma das verdades mais poderosas e mais ignoradas que eu já descobri. As pessoas dizem, o dinheiro corrompe, ou o dinheiro estraga as pessoas. Mas o que ele realmente faz é expor, intensificar e ampliar o que está escondido. Se você tem generosidade em sua essência, o dinheiro vai aumentar seu alcance, multiplicar seu impacto e expandir seu potencial para ajudar. Se você tem medo, mesquinhez ou autossabotagem, ele vai dar palco para tudo isso aparecer com mais força. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas ganham muito e acabam sem nada ou destroem suas próprias conquistas. Não prepararam sua consciência para lidar com a amplificação. Quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, depois de anos preso a um salário fixo, eu me dei conta de que agora tinha poder para fazer escolhas que antes eram impossíveis. Poder viajar, investir, ajudar pessoas. Mas junto desse poder vinha uma responsabilidade que eu nunca tinha experimentado. Eu e Sandy decidimos usar parte do nosso dinheiro para ajudar crianças em situação vulnerável. Escolhemos investir em escolas, alimentação, água limpa e educação. Ver milhares de crianças estudando o material que eu havia escrito me fez perceber que o dinheiro não é um fim. É um megafone para os valores que você carrega.
Essa experiência transformou meu entendimento de riqueza. Não era sobre ostentar, era sobre expandir. Eu tenho até hoje uma foto no meu escritório dessas crianças lendo meus livros. Essa imagem me lembra, diariamente, que dinheiro é energia em movimento, um instrumento para multiplicar o bem. Pense em figuras públicas que usaram sua fortuna para transformar o mundo. Oprah Winfrey construiu escolas na África e financiou milhares de bolsas de estudo. Bill Gates investiu bilhões para erradicar doenças. Essas pessoas não se tornaram mágicas depois de ricas. Elas já tinham valores de contribuição e propósito. O dinheiro apenas aumentou o alcance. No outro extremo, vemos exemplos de celebridades e atletas que ganharam milhões, mas sem preparo interno para lidar com isso, caíram em vícios, dívidas, processos e falências. Não é o dinheiro que fez isso. Foram padrões internos amplificados. Depois dos 40, essa consciência é ainda mais crucial. Você já carrega décadas de valores, crenças e hábitos. Se você está construindo riqueza agora, é hora de se perguntar: o que quero amplificar? Qual legado quero deixar? Que tipo de pessoa quero ser com mais recursos? Se você ainda não construiu, esse é o momento perfeito para desenvolver hábitos e valores que, quando amplificados, te orgulhem. Porque dinheiro em si não traz paz nem felicidade. Ele traz escala. E escala de algo ruim é caos, mas escala de algo bom é impacto e plenitude. É muito comum as pessoas dizerem: quando eu tiver dinheiro vou ajudar, ou quando eu tiver dinheiro vou ser diferente. Mas isso é uma armadilha. Se você não cultiva agora o hábito de guardar, de doar, de ser generoso, de se organizar, dificilmente o fará quando tiver 10 vezes mais. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes em seminários. Pessoas que ganhavam pouco e diziam que não podiam doar nada, anos depois ganhando muito e ainda dizendo que não podiam doar nada. Por outro lado, vi pessoas começando a poupar ou doar mesmo com pouco. E quando ficaram ricas, multiplicaram esse comportamento e se tornaram referência de impacto. Se você quer mudar sua vida financeira depois dos 40, comece desenvolvendo a mentalidade de expansão agora. Pergunte-se: se amanhã eu receber 10 vezes mais do que ganho hoje, quais hábitos permanecem? Quais valores se amplificam? Isso vai revelar muito sobre você. Porque no fundo, dinheiro é uma lupa. Ele mostra com mais nitidez aquilo que estava pequeno demais para perceber antes. Outro ponto essencial é entender que o dinheiro não vai resolver seus problemas emocionais. Ele pode dar conforto, pode trazer alívio temporário, mas não vai criar autoestima, não vai resolver relacionamentos tóxicos, não vai apagar traumas. Se você acumula frustração, ansiedade e ressentimento, ganhar mais apenas te dá mais ferramentas para expressar isso. Mas se você cultiva disciplina, gratidão e visão, ganhar mais multiplica tudo isso. A diferença está em quem você se torna no processo. Eu recomendo um exercício poderoso. Escolha uma porcentagem pequena do que ganha hoje e destine a algo que represente o tipo de pessoa que você quer ser. Pode ser uma doação, um investimento em conhecimento, um presente para alguém. Não espere quando tiver mais. Faça agora. Isso envia um sinal claro ao seu subconsciente de que você já é essa pessoa e já se comporta como ela. Esse hábito, mesmo em pequena escala, vai moldar seu caráter financeiro e preparar o terreno para quando vierem valores maiores. Dinheiro não é um prêmio para os escolhidos. Dinheiro é energia que flui para onde há clareza, responsabilidade e propósito. Se você se prepara internamente, ele se torna um aliado poderoso. Se você não se prepara, ele se torna um teste que expõe suas fraquezas. Depois dos 40, essa é uma escolha urgente. Começar a agir hoje como a pessoa que você quer ser amanhã, não esperando que o saldo bancário defina isso por você. Porque no final, não é o dinheiro que faz a pessoa,
é a pessoa que faz o dinheiro valer. Foi assim que minha vida se transformou. E é assim que a sua pode se transformar também. Continue agora mesmo, porque o próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela. E nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.